paz de Cristo Jesus, meu querido, minha querida, santo do Senhor, servo do Altíssimo, serva do Senhor. Pastor Adriano Moreira, mais uma vez aqui com você, para uma reflexão. E hoje, mais uma vez, eu quero refletir com você sobre o pregador e o texto bíblico. Ontem nós falamos sobre 3 coisas que o pregador precisa descobrir, no texto bíblico. E hoje eu quero falar sobre 6 perguntas que o pregador precisa e deve fazer ao texto. Antes disso, eu quero que você compartilhe, que você curta, que você comente, que você nos siga aqui no Instagram e que também você que está me assistindo pelo YouTube, você aqui embaixo possa clicar no inscrever-se, possa clicar no sininho para ser sempre notificado quando a gente tiver com coisa nova aqui, que você também comente e você compartilhe. Dessa forma, você me ajuda a alcançar muito mais pessoas, além de você, além das salas de aula, além da igreja local, e ao mesmo tempo também você se torna um multiplicador da palavra que vai chegar a tanta gente, a tantos vocacionados, a tantos discípulos de Cristo, a tantos servos de Deus. E eu quero dar uma dica aqui para aquele que prega, para aquele que ensina, para aquele que ministra. 6 perguntas que é preciso, que precisa se fazer, que o pregador, que o ensinador precisa fazer ao texto. A primeira pergunta é o quê? O que é a pergunta em que o pregador, o ensinador, vai descobrir o que o texto de fato está falando. Do que trata esse texto? De que relata esse texto? O que esse texto está dizendo? Então, o que tem a ver com o que o texto está dizendo? Que história que o texto está contando? Do que o texto de fato está tratando? Então, essa é a primeira pergunta. O que? Antes de qualquer coisa. Segunda pergunta que o pregador, o ensinador precisa fazer ao texto é quem? Quem tem a ver? Quais são as pessoas envolvidas nesse texto? Quem é que escreveu? Está escrevendo para quem? Em que situação está aqui? Quem são os personagens principais desse texto? Tem a ver com o contexto imediato. Então, quem? Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse texto aqui? Terceira pergunta é por quê? Porque tem a ver com propósito. Esse texto está aqui com que propósito? Principalmente quando trata-se, por exemplo, de uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja. Então, ali você vai logo descobrir o que está sendo dito, você vai descobrir quem escreveu e para quem escreveu, mas você também vai descobrir o porquê. Qual o propósito? Então, qual o propósito do texto, qual o propósito da mensagem, qual o propósito que está sendo dito e para quem está sendo dito? Essa é a terceira pergunta. Por quê? Porque tem a ver com propósito. Mas há uma quarta pergunta que o pregador, o ensinador precisa fazer ao texto é quando? Quando? Quando tem a ver com a história bíblica. Quando foi que isso aconteceu? Se é uma história narrada, quando essa história se deu? Se é uma carta, como de Paulo escrita, quando Paulo escreveu? Se é um evangelho, como Mateus, Marcos, Lucas, João, que foi também escrito, quando também foi? Se é um salmo, quando foi escrito? Ou seja, o quando aqui tem a ver com a história por trás do texto. E que o pregador, o ensinador, precisa sempre perguntar. Quinta pergunta é onde? Onde se deu essa história? Qual é a geografia? Isso foi no monte, se foi no vale, se foi no mar, e se foi numa cidade alta, se foi numa cidade baixa, foi numa cidade litorânea, foi numa cidade do interior, foi numa capital. Onde? O onde é muito importante, inclusive para se entender algumas passagens bíblicas. Há algumas passagens bíblicas, se você não souber o onde, exemplo, a parábola de Jesus daquele cidadão que sai, do bom samaritano, que sai de Jerusalém para Jericó, e automaticamente no meio do caminho ele encontra alguém que foi assaltado. É importante essa pergunta do onde, para se entender uma passagem como essa. E a última pergunta que o pregador, o ensinador precisa fazer no texto, deve fazer no texto, é como. O como tem a ver com os meios,
tem a ver com os caminhos, tem a ver com a maneira pela qual aquele texto deve ser praticado, deve ser aplicado na minha vida, na vida de quem eu estou ensinando, pregando. Esse como quais são os meios, quais são as maneiras de aplicação, de aplicabilidade daquela mensagem, daquela verdade. Então, ficam aí as dicas para você que prega, para você que ensina, para você que ministra. Quando você pega um texto bíblico, essas perguntas precisam ser feitas. O quê? Quem? Por quê? Quando? Onde? E como? Eu espero te ajudar, eu ter te ajudado na ministração da palavra, e a você que tem sido aquele que tem ministrado, que tem ensinado e tem feito aí do seu possível aí o melhor para Deus, no reino do Senhor, na presença de Deus. Então, mais uma vez, curta, compartilhe, comente, você inscreva-se, clica no sininho e seja bênção de Deus, sendo bênção para outros e nos ajudando a chegar a tanta gente, a tantos lares e a tantos corações. Deus te abençoe e até amanhã, assim querendo Deus.